Que Jesus, em sua misericórdia, possa nos abençoar e fortalecer na manhã de hoje, quando iremos tratar do tema Bem-aventurados os aflitos. Nós gostaríamos de começar lembrando que quando uma pessoa se torna espírita, ou seja qual for a religião que escolheu a se ligar, ela não se torna imediatamente uma pessoa boa. O fato da pessoa se converter não quer dizer que imediatamente o seu procedimento vai se tornar impecável e a sua moral irrepreensível. Isso porque essas mudanças de transformação, elas exigem tempo. E não somente elas exigem tempo, mas elas também muitas vezes vai exigir aflições e sofrimentos. Porque nós estamos falando aqui de uma pessoa mudar de um ponto A para um ponto B. Seria, por exemplo, o Mário falava isso aqui cedo hoje, com relação a uma reforma de uma casa. Quando vamos reformar uma casa, as coisas primeiro bagunçam e atrapalham a sua rotina, e você tem que adaptar, e as coisas não funcionam como você está esperando. E aí na frente se resolve, ou seja, você encontra dificuldades, encontra sofrimentos. Eu imagino a questão de mudar de casa. Você muda muitas vezes de uma casa pequena para uma casa grande, ou de uma casa grande para uma casa pequena. O que acontece? Você perde sempre alguma coisa no meio do caminho, né? Sempre perde alguma coisa, algumas coisas atrasam, você entra num período de que você precisa administrar o seu estresse, porque você está vivendo naquela situação, então a gente vai percebendo, sem precisar até analisar com tanta profundidade, que o progresso, que é a razão por que todos estamos aqui para progredir, se não estivermos estagnados, de uma maneira ou de outra, nós vamos facear as questões da aflição e as questões do sofrimento. Márcio, quem começa aí bem, às vezes na mudança o mais difícil falando de casa é deixar ou doar as coisas velhas, Sim, sim. né? Às vezes a maior dificuldade que nós temos, que nós estamos na mudança, eu vou jogar para fora, o que que eu vou deixar para trás? Isso. E em termos morais, é deixar o homem velho para iniciar o homem novo dentro da colocação de Paulo. Então, para a gente ter uma ideia do caminho que a gente vai seguir aqui, nós vamos usar muito Paulo de Tarso nessa manhã de hoje, que aflições, desafios e sofrimentos fazem parte do caminho do ser em sua viagem ascensional da imperfeição e da sombra para a luz e para o amor. Então, faz parte, gente. Faz parte. O segredo aqui, o grande segredo, e que Jesus nos ensinou, é o bom sofrer. Saber sofrer bem, desafiar e encontrar as soluções para os problemas, porque nós sempre teremos a opção de reclamar, de dizer que está tudo errado, tentar barganhar com Deus, na inteligência suprema, a gente, inteligência relativa. Quantos de nós quer negociar com Deus? Ele é supremo, nós somos relativos, nós vamos negociar com o quê? Né? Então, a gente aceita como é, né? Então, essa é o nosso tema de hoje, e nós vamos trazer um exemplo muito importante que nós vamos trabalhar daqui para frente com ele agora, que é a história desse homem aqui, Paulo de Tarso, que antes se chamava Saulo. Bom, alguma participação antes aí? Vamos Não. seguindo. Saulo, ele era o fariseu, judeu, acreditava na lei de Moisés, mas tudo para ele, dentro do contexto da religião, a qual ele praticava com muita disciplina e muita seriedade, era mais ligado às formas exteriores,
sem aquela necessidade dessa transformação que Jesus tanto trouxe para nós. Como resultado, de uma forma assim bem rápida, ele começou a perseguir os cristãos. E nessa perseguição ele sofreu muito, porque quando ele desafiava os cristãos, por exemplo, Estevão sereno, calmo, ele conseguia, com a disciplina e a serenidade cristã, deixar o Paulo perturbado, o Saulo na época perturbado, a ponto de ele ficar com tanto raiva de Estevão que ele consegue um ultimato para apedrejar ele em praça pública. E ele o faz. Ele ah, trabalha aí para o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Só que o que ele não sabia é que o Estevão, que estava usando outro nome, era irmão da noiva dele. Isso é fato. E ela também não sabia, ela não queria ir nesse evento de apedrejamento, mas quando ela chega no final, ela vê o irmão. E aí ele sente ainda mais ressentimentos do cristianismo, termina o noivado, passa um tempo, ele volta para procurar, ela está na cama em estado terminal, doente, mas tinha se tornado cristã, porque ela queria saber quem era aquele que deu tanta coragem pro irmão dela, o Estevão. E aí então o Saulo fala assim: a quem converteu a Abigail, né? E aí eles falam que era Ananias e ele pega uns documentos para ir prender Ananias que naquele momento estava em Damasco. Então, se nós vemos aqui nessa linha B aqui, nós estamos aqui em Jerusalém e Ananias estava em Damasco. Era uma estrada longa, ainda é um pouco hoje. Hoje são 311 quilômetros se formos de carro. Se for a pé, é 269 quilômetros, porque tem aí os detour, né? Mas 62 horas. E nós imaginamos a cavalo, que será alguns dias. Se a gente imaginar aí 8 horas de cavalo por dia, a gente vai gastar aí no mínimo 3 dias. Então é uma viagem cansativa. Nós estamos aqui, Paulo indo prender Ananias em Damasco. Depois de alguns dias, ele, pela superioridade dele, ele não conversava, nós imaginamos aqui, com os seus ah, guardas, né, com seus protegidos ali. Ele seguia sozinho e meditando sobre o sol escaldante, tudo que tinha ali acontecido, as dificuldades que ele tinha nessa perseguição para Jesus. E ele vai se sentindo assim pequenininho, apagado, e aí naquele instante, no meio do deserto, quem lhe aparece? Jesus aparece para ele e naquele momento Jesus pergunta por que ele o estava perseguindo, e aí ele, naquele momento, ele, olha a aflição, ele se torna cego, e Jesus fala para ele ir para a cidade que lá ele vai ser orientado. Do outro lado da cidade estava Ananias, o velhinho que Jesus chega, e a gente já contou essa história aqui antes. Jesus chega e fala: Ananias, vai lá e restaure a visão do Paulo, que ele, né? Aí o Ananias, mas esse aí não é aquele que está perseguindo os cristãos fazendo isso tudo? E aí nós falamos isso tudo aqui para chegar nessa frase que nós vamos dizer aqui. Jesus fala para ele assim: vai, porque este é um dos meus. Então eu queria que a gente repetisse isso aqui, que isso é chave para que a gente vai falando. Então, quem que é Paulo? Um dos escolhidos de Jesus. Paulo não é qualquer um, não, gente. Ele é um escolhido de Jesus. Jesus fala isso. E isso que Jesus fala é tão importante que a gente vai ver que na Bíblia tem 13 cartas de Paulo, que não é um discípulo de Jesus. 13 cartas de Paulo, porque quando ele começou a escrever, que ele foi ficando velhinho, ele não podia atender as igrejas, aí eles falaram, escreve pra gente. Aí ele escrevia, e aí ao escrever, o Pedro lia as cartas e falava assim, isso aqui está vindo direto de Jesus, pode colocar na Bíblia.
e aí montaram a Bíblia com as 13 cartas. Então, ele enfrentou essas dificuldades, e aqui nesse próximo slide aqui nós vamos ver o Ananias restaurando a visão de Paulo, quando Jesus diz, este é um dos meus, Jesus. Paulo é um escolhido para ajudar Jesus. Quem que é Paulo? Um escolhido, que nós vamos falar isso aqui de novo, ele é um escolhido, porque ele vai enfrentar aflições. Então, nesse processo aí, deixa eu ver onde eu estou aqui nas minhas escolinhas aqui. Nessas cartas, ele escreve para 10, ou ele constrói igrejas, viu, Mário? Você montou o centro lá, ele monta instituições. Ele monta em 10 locais diferentes e escreve 13 cartas. Ué, como é que ele montou em 10 e escreve 13? Porque três delas ele manda duas cartas. Inclusive, hoje nós vamos falar de Corinto, ele manda duas cartas para Corinto. Então, vejam só. O Márcio, fique só um pouquinho aí, só, sabe? Este é um dos meus, certo? Aham. Porque ele era visto como judeu, como perseguidor do cristianismo, e muitas vezes a gente pega essa lição de hoje, Sim, sim, a gente tem ótimo, Mário. dificuldade, às vezes, de ir para frente ou respeitar as pessoas, porque a gente foca muito no passado dela. E essa lição maior que tem na vida da gente hoje em dia, como cristão, como espírita, como qualquer uma forma, da gente não ver, às vezes, aquela pessoa, mas a gente só vê ela como se fosse um sacana, se fosse uma pessoa assim. Então, quer dizer, não importa o que foi ontem, o importante é o que você está fazendo hoje. É essa que é a lição maior que eu acho que do espiritismo para nós, moderno, nessa consciência nova, é que, sabe, todos nós somos um de Jesus, certo? E que é muito importante que a gente entenda isso, sabe? Porque a gente, às vezes, a gente, mas a Kátia é chata, que era assim, que era assim. Não, ela é uma escolhida de Deus. Hoje. Perfeito, Mário. Perfeito. Não, e não tem nada de desculpa, muito pelo contrário. Eu agradeço porque isso aí vai estar dentro do contexto nosso. Porque Certeza. Paulo, Corinto, vamos aqui, Corinto, né? Corinto, tá escrito aqui embaixo do canal de Corinto, né? E essa era uma cidade, o quê? Era uma cidade portuária. Vocês já ouviram falar que as cidades portuárias muitas vezes são problemáticas, né? Por que que elas são problemáticas? Porque tem aquele entra e sai ali, e ali. Bom, nós vamos entrar em detalhes, mas aqui para nós, aqui nesse primeiro slide, é que Corinto, aqui embaixo, aqui, ele era um porto onde aqui na Itália, Roma, geravam-se as mercadorias para serem vendidas. Então elas escoavam aqui para entrar em Corinto, aqui na Grécia, e esse local aqui era conhecido, o porto era conhecido como o gargalo de Corinto. E quando fala gargalo é porque é um porto. Um dos significados, gargalo tem muitos significados, mas um dos significados é o estreitamento de um canal onde muitas coisas vão ter que passar, mas nem sempre dá para passar tudo, porque ele é menor do que ele poderia assumir. Nós vamos começar a chegar agora que é Corinto para a gente ver como que o Paulo lidou lá e a aflição e essas coisas, ok? E aqui, uma outra visão, aqui, tá vendo? Ele vinha daqui para entrar no canal, é Corinto, e tinha uma outra cidade chamada Cencreia também, um outro porto, e aí entrava aí para vender aqui para Macedônia e esses outros países. O que é importante para a gente aqui, Corinto fervilhava de mercadores e marinheiros em busca de diversão. A classe alta se orgulhava de sua sabedoria e eram bastante pretensiosos. Cidade portuária, muito misturada, povo rebelde, beberrão promíscuo, muito promíscuo. Tinha um templo Afrodite lá com prostitutas nas representações dos cultos e também corrupto. Muito, muito, né? Porque hoje em dia a gente vê que também existem cidades, né? Mas aí veja bem, eu acredito que para nós, a gente está vendo aqui, Paulo vai lidar com essa comunidade, com esses problemas, mas nós gostaríamos também de pensar em nós. Se a gente tem uns problemas, não precisa ser todos, não. Alguns desses problemas, nós somos rebeldes às vezes, nós exageramos na bebida, nós somos promíscuos, a gente é corrupto. Nós, pessoalmente,
ou a nossa família onde vivemos, ou o nosso trabalho onde vivemos, para que a gente não fique muito longe aqui da comunidade. Nós vamos aqui para frente pensar sempre em tudo que a gente vê aqui, se a gente tem isso, se a nossa família tem isso, nossa família tem algum rebelde, né? Nós conhecemos alguém no nosso trabalho que é rebelde, porque o Paulo vai tomar umas atitudes aqui, porque a gente vai aprender, ele vai ser o nosso exemplo hoje, né? Então, bom, essa é a situação de Corinto. E adivinha o que acontece? Paulo montou a igreja lá em Corinto. E eu pergunto para vocês, quem que frequentou a igreja de Corinto? Nossa, Alguém que mora fora de Corinto ou o povo de Corinto? fora. E Também. o povo de Corinto eram mercadores, marinheiros em busca de diversão, eram orgulhosos, rebeldes, beberrões, promíscuo, corrupto. Mas o Paulo era o quê? Muitos nos seus. O escolhido, Eu falei para lembrar, o gente. O escolhido de Jesus. escolhido de Jesus. Então dá certo. Ele fica um ano e meio lá e dá certo. Ele monta a igreja, eles começam a confiar no Paulo como aquele que buscava o Paulo, gente. Ele não é qualquer um. Quem que ele é? O escolhido de Jesus. Isso é muito importante a gente lembrar, porque a gente às vezes lê a Bíblia, mas a gente não sabe. O Paulo não é qualquer um. É. Ele é quem? O escolhido de Jesus. E aí ele monta, né, a igreja lá e está lá na igreja. Depois de um ano e meio, ele então vai seguir o seu caminho para outras localidades. A gente vê aqui, essa foto foi criada pelo Iá. Eu falei, Paulo e as igrejas, colocou as igrejas lá atrás, mostrando aí as igrejas. O Iá é fantástico aí no WhatsApp. Obrigado, Jane, por ter dado as Começando dicas agora, aí. né? É. Então nós vamos ver aqui, quando o Paulo sai, passa um tempo, ele recebe dois pedidos de socorro de Corinto. Um é de uma família cristã que estava lá, e o outro é da própria igreja. Essas cartas aí vão mostrar sinais de sofrimento e de aflições. A gente vê aqui como se fosse uma igreja, mais ou menos assim. Há aqui, pelas expressões das pessoas aqui, é um certo argumento ali, né? Uma certa discussão, e ali do lado uma representação ali da imagem de Paulo recebendo a carta. Então nós vamos ver o conteúdo dessa carta, para a gente seguir com ele aí no processo e para nos servir de exemplo para lidar com as nossas dificuldades. Vamos lá? A carta. Pedido de ajuda. A igreja está dividida em facções. Vocês conhecem isso aqui? Uhum. Espiritismo em facções, espiritismo antigo, espiritismo moderno, estão falando isso? Igrejas, né? Uhum. Facções. Nós temos às vezes facções conosco mesmo? Não sei, né? A moral estava em detroços. Tem alguém na nossa família que a moral baixou, né? Ou nós mesmos já tivemos em detroços, né? Nós mesmos. O culto havia degenerado para uma busca egoísta do sobrenatural. Aí começaram as disputas, as brigas, uns se impondo sobre os outros. Você já viu isso, Mário? Em família, Dentro da igreja, dentro da casa dentro da espírita. igreja. Mentalidade soberba. A pessoa acha que é superior à outra e se impõe. Erros contabilizados uns dos outros. A pessoa começava a contabilizar o Deus dos outros. O Mário tem esse defeito. O Mário fala demais. Uhum. Só tem uma orelha do lado direito, a outra do lado esquerdo. Não, isso aí é uma. É. Mas, então, contabilizando os erros, intolerância. Nós temos intolerância algumas vezes. Nossa família tem membros que é intolerante. Esse é o pedido de socorro, né? Ele está falando da comunidade, mas nós podemos ampliar o que nós estamos fazendo. Falta de união, às vezes sente falta de união na nossa família, né? Falta de caridade, né? De perdão das ofensas, de indulgência. Então, ele recebe o relatório, eu estou acompanhando aqui só porque é uma historinha, então tem.
E aí ele vai então responder a isso com uma carta, porque a gente não falou isso, mas nesse período ele já estava com a idade um pouco avançada. Então, essas viagens eram muito puxadas. A gente viu ali, às vezes dependia de dias, e ele fazia a pé, ele ia a cavalo quando ele era Saulo, antes de conhecer Jesus. Depois ele perdeu todos esses recursos. Ele trabalhava como tecelão, porque ele não queria tirar dinheiro do povo cristão. Então ele trabalhou, ficou um ano e meio, tipo uma sabatina, fazendo as reflexões no deserto. Aí que ele foi conseguindo o equilíbrio para ele poder trabalhar. Isso está tudo no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Então, as cartas, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios. A resposta ao pedido de socorro, ela vem. Olha como que ele reagiu a esse sofrimento, a essa aflição do povo, hein? Vem de forma afetuosa, firme, clara e inabalável na convicção de que Deus está entre eles e que Jesus é o Espírito e o Espírito Santo, desculpa ali, o é ali é i, continuava a ser o tema central da vida deles. Apesar da enorme confusão que fizeram, Paulo não os rechaça pelo mau comportamento, nem se vira contra eles, mas afirma que são irmãos e irmãs em Cristo. Ele transpõe, muda o curso dos passos, muda o curso a passos largos, os toma pela mão e os conduz ao caminho antigo, orientando-os como tirar proveito do amor de Deus por meio do amor fraternal. Então, em sumário, essa é a resposta. A gente responde assim em diante das situações, porque é assim que ele age, nós vamos ver os exemplos nas cartas aqui. Então, inicialmente, sem entrar nos detalhes, nós vamos trazer alguns detalhes aqui. A mensagem inicial, ele escreve assim, olha, no capítulo, versículo do 1 a 4, tá? Versículo 4 do capítulo 1 da carta, né, aos Coríntios. Toda vez que penso em vocês, e faço isso com frequência, agradeço a Deus pela vida que levam, como livre acesso a Ele concedido por Jesus. Não estou interessado nas realizações de vocês, nem interessado nos pecados de vocês. Não quero saber nem do sucesso, nem do fracasso de vocês. Vocês podem falar sobre essas coisas quando quiserem, mas estou interessado na graça de Deus que deu a vocês em Cristo Jesus. É isso que é especial em vocês. É isso que quero descobrir, trazer à luz, explorar, nutrir, desenvolver, amadurecer. Deus olha além de nossos fracassos para a graça que nos foi dada em Jesus e deseja nutrir essa graça para que ela se torne madura. Entender o exemplo aqui de nós falamos no início a aflição, o bom sofrimento e o mau sofrimento. O sofrimento faz parte do nosso progresso, porque nós temos que mudar, né, Mário? E aí perde-se coisas, larga-se coisas. Tem coisa que você não quer largar, mas você tem que largar, né? Assim também no campo moral. A gente está acostumado a ligar para alguém toda vez e ficar uma hora falando às vezes. Nenhum de vocês aqui, que aqui eu sei que ninguém faz isso, mas outras pessoas às vezes ligam para falar mal do outro e ficam horas. Tem que deixar de fazer isso. É igual a Jane fala nos estudos mais científicos, a pessoa acostuma o cérebro e o cérebro pede para que aquilo se repita, né? Então, aqui ele vai mostrando o que você falou, Mário. Passado, passou, né? Vamos focar daqui para frente. Não, é interessante que na leitura de harmonização hoje que a Kátia leu, fala que Deus distribui a misericórdia divina para todos, bons e maus. Então tá aí, ele não focou no lado mal, ele focou na promessa, na esperança da centelha divina que cada um tem. Então ele tentou aflorar isso, o bom que as Buscou pessoas têm, aflorar. para depois extirpar o mal aos poucos, porque não pode ser assim, né?
Sem julgar, né? Sem É, julgar A também. gente vai vir com a exatamente. consciência. Esse cara, quem é o Paulo? É o escolhido de O escolhido de Deus. Deus. É É, importante isso para a gente ver uma atitude dessa. Se a gente quer seguir alguém, poxa, vamos seguir a Jesus, vamos seguir a Paulo, porque o Paulo é um escolhido de Jesus, né? E essa carta dele é boa. A gente voltou aqui, você estava falando aqui de história aqui no início, no centro, e eu estava falando, hoje nós vamos falar de história, porque o Espiritismo vai nos permitir tirar o véu do que estava encobrindo as verdades. E a gente vai, aqui nós não estamos falando de Paulo, mostramos lá antes como começou, como que era Corinto, como é que está acontecendo, né, para a gente poder ir conhecendo. Agora vamos ouvir o Mário. não, é porque eu cheguei ontem, né, do Mediterrâneo, e aí você tá falando isso aqui comigo aqui, e assim, quando você começa a estudar isso e você vai lá, aí você começa a ver essa confusão que existia lá, mas é a mesma de hoje. Sim, sim. Nós estamos evoluindo, mas muito pouco. E eu, Márcio, isso aqui, olha, quando vocês podem falar sobre essas coisas quando quiserem, estão interessados na graça, Deus, é isso. E é isso que quero descobrir, trazer à luz, explorar, nutrir, desenvolver, amadurecer, sabe? Porque quando naquela época, Márcio, é o mesmo que a gente hoje matava cheio de dos judeus, dos árabes, de tudo enquanto é raça, tudo enquanto é tipo de Sim, religião. É isso que cada um, e todo mundo estava junto lá, em Romanos, esses portos lá, e você vai ver agora, você que é bonito é quando você fala de Efésios. Efésios que era maravilha também, como em Romanos, sabe? Então, isso tudo lá é a mesma coisa de hoje. A gente lidar com pessoas diversificadas, com diferentes pensamentos que a gente também é. tem. O que a gente tem de diferencial hoje é que o Espiritismo e mesmo o cristianismo, quando é estudado de uma forma mais profunda, como muitas religiões cristãs, a gente já consegue captar esses exemplos e que nos deixam assim uma oportunidade de seguir o caminho A ou seguir o caminho B, né? Lá em casa eu brinco às vezes falo assim, de um lado é o lado bom, do outro lado você vai, não, 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 né? Escolhas. Escolhas. Diga, Kátia. É, você sabe, eu, 55 anos já fiz catequese, já fiz. A maneira como foi exposta no Espiritismo vai de encontro exatamente no momento que a gente está. Então, assim, eu ouvia falar sobre Coríntios, Coríntios, Coríntios. Mesmo eu lendo, hoje o olhar é diferente. Então, eu falo que vai lacrando, vai como uma engrenagem mesmo, dia após dia, como um grãozinho de mostarda. O Espiritismo traz uma clareza tremenda que nos faz sentir vontade de ser o escolhido, né, a cada dia, né? Claro, sem ser arrogante ou se achar melhor que os outros. Mas é tão gostoso saber que hoje, reunido em nome dele, vai um pouco mais de clareza, né, como uma lamparina no caminho. Muito bom, Verdade. gratidão. Porque Coríntios, para mim, sempre, por mais que eu tenha lido, Mas agora você está um entendendo. insight É, diferente, né? obrigado, Kátia. Mas vamos focar aqui agora, porque ele vai endereçar os problemas da cidade que a gente viu lá no início. E vamos ver aqui, vamos ter que passar um pouquinho rápido, mas a gente vai vendo aqui para aqueles rebeldes e discutidores. Nossa. Vocês estão levando o irmão no tribunal perante gente que nem sequer crê em Deus. Como podem fazer justiça se não creem na justiça, no Deus de justiça? Porque o povo estava tão se sentindo superior e um melhor do que o outro que eles começaram a levar eles para ser tentando condenar uns aos outros, né? E aí ele fala assim, ele nos convida nessa primeira parte aqui a julgar o outro além das leis sociais, né? Além, aquele cara errou, esse cara tá errado aqui. Além disso, aí o que mais que tem, né? Qual é a visão de Deus nesse processo? O que que ou a gente conhece da reencarnação, isso para a gente poder ter mais misericórdia, igual a gente quer pra gente, né? Então, ele fala assim, eu achei essa parte interessante. Vocês precisam aprender a entrar em acordo, devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Então, olha só, problema de família, né? Problema comigo mesmo, eu vou para o ponto A, eu vou para o ponto B, eu escolho isso ou eu vou lá, pá, 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 brigando com o mundo, né? Então,
qual que é o melhor caminho? Eu tenho que entrar num acordo, a gente tem que entrar em acordo com o familiar difícil, né? Tentar estar aberto para isso, porque a gente vai ter essas aflições, né, Mário? Porque faz parte do crescimento e da mudança. Vocês estão criando partidos e declarando: eu estou do lado desse, ou estou do lado daquele, ou eu prefiro esse, ou eu prefiro aquele, né? A vir aqui, como se estivesse aqui, eu prefiro ir lá no Colim, eu prefiro ir lá no trabalho do Rafael, ah, não, eu prefiro ir lá no outro grupo, ah, eu prefiro ir na igreja, eu prefiro ir para esse e para aquele, né? E aí ele faz essa pergunta-chave aqui que eu achei fantástica. Eu pergunto a vocês: o Messias, por acaso, foi cortado em pedacinhos para que cada um de nós tenha uma parte dele? Né? Então, para a gente poder pensar, foi? Não, né? Jesus nos convida a trabalhar para juntar seguidores da caridade e do amor divino fraternal. Então, ele dá essa amplitude para que a gente possa pensar no que fazer com relação a discussões. E aí, esse aqui nós vamos passar um pouco rápido, porque esse aqui merece um estudo de uma vez só, sobre o sexo desregrado, a promiscuidade. Nessa reflexão, Paulo insiste no fato de que devemos encarar os nossos pecados, indolência, idolatria, imoralidade, de modo decisivo, pois se não lidarmos com a parte doente do corpo, não somente o membro em particular corre o risco de morrer, como também põe em risco todo o corpo. Todo o corpo. Então ele fala o seguinte, para a gente fazer uma reflexão com as nossas próprias escolhas, fazer essa avaliação. Principalmente nessa parte da promiscuidade, muitas vezes a gente vê ou as pessoas veem o outro como um corpo, esquece que ele tem um espírito que pensa, que sente e que pode haver consequências, né? O corpo e o sexo é perigoso não quando usado, mas quando usado de modo errado. Paulo não diz que o sexo é perigoso, evite tudo que tem a ver com o corpo. No lugar, ele diz: vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo? Então aí ele abre esse ponto de que o nosso corpo, ele é sagrado. Aqui nós temos tudo aqui, o nosso espírito está aqui. Então a partir daí a gente pode depreender que a gente tem que fazer tudo com responsabilidade, né? Em vez de se envolver apenas por envolver e às vezes quantos abortos são feitos aí porque uma pessoa se relaciona com outra, depois não quer assumir a responsabilidade, né, Mário? E coisas desse gênero. Mas ele fala bastante do assunto em outras partes também. Eu acho que até merece no futuro um assunto sobre só isso, sexo e promiscuidade. Bom, tem mais dois pontos aqui antes da gente fechar. Sobre os dons mediúnicos. Então havia essa competição dos dons mediúnicos, e ele escreve dizendo que os dons variados de Deus são distribuídos por toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões de Deus se manifestam por toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. E os dons a que Paulo se refere, conselho sábio, que seria no caso a intuição, entendimento claro através da médios que têm a visão, a audição, cura de enfermos, línguas. Ele diz assim: esses dons são distribuídos pelo Espírito de Deus, e ele decide quem recebe o que e quando. E aqui eu achei fantástica essa parte que ele diz o seguinte: é como o corpo humano que é dividido em partes, membros, órgãos, células. Mas a despeito de tanta parte, ainda é um corpo. Se o corpo fosse todo olho, como que ele poderia ouvir? Então a diversidade mantém a importância de cada parte. Então, em vez de achar que esse médio é especial, aquele dom lá é especial, o que ele nos diz é que esses dons, essa mediunidade, são partes de um corpo, né? O olho, a boca, pode ser até a unha. Então, todos nós temos, de uma forma mais avançada ou não, um dom. E quem provê todos esses dons é o nosso Pai. E eles são todos importantes, igual o corpo, né? Eu vou cortar uma perna da Kátia aqui, não vai ficar legal, né? Vai estar faltando. Então, a gente precisa de todas as
De todo que é nos oferecido, não existe o mais importante do que o outro. É isso que ele quis dizer com relação à mediunidade. E aqui ele fala uma coisa que a gente falou ontem, né? Na, essa frase dele, para mim, ela é chave. Ele diz assim: vocês são o corpo do Cristo. É o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Então, isso é muito importante o que ele falou, que vocês são o corpo do Cristo, né? Então, mesmo que nessa corpo do Cristo a gente seja uma unha, mas nós somos o corpo do Cristo. Então, todos somos importantes. Tudo que a gente faz, a gente tem que valorizar o que a gente faz. Se eu estiver lá em casa, o que que eu fiz? Eu passei o vácuo lá em casa ontem. Estou passando o vácuo lá em casa, é importante, né? É importante. A Jane vai lá e faz uma coisa lá para a corrente de orações, né? Aliás, ontem ela foi a facilitadora lá do grupo. É muito importante, né? Então, tudo é importante, né, nos nossos dons. E é preciso que a gente valorize isso. Nós valorizamos aquela pessoa que limpa a nossa casa, ou aquela pessoa que vem fazer só porque ela está fazendo uma coisa que a gente não está fazendo, não quer dizer que o que a gente faz é melhor do que ela. Então, ele abre esse leque aqui, sabe, Mário? Que eu achei também muito importante, porque muitas causas de discussões é porque a gente acha que a gente é presunçoso, que a gente sabe mais do que os outros, e isso não é verdade. Só que, por exemplo, Sim, as duas leituras que nós fizemos, toda a projeção da luz. Porque cada coisa que você faz, e às vezes a gente pensa que é insignificante, mas ela projeta uma luz. A gente está passando para frente de alguma coisa. Então, isso que é muito interessante isso tudo, sabe? E você respeitar a diversidade de todos é muito importante. muito Porque, importante. mesmo das outras religiões, a gente quer. É igual o caso, nós achamos que somos só nós sabemos a verdade é nossa. Onde eu estou que é verdade. Tudo em quanto lugar tem verdade. Porque tudo tem Cristo em tudo em quanto lugar. Isso mesmo. E o Paulo vai nos ensinar, porque a gente lembra, nós estamos falando aqui, bem-aventurados os aflitos. A gente vai enfrentar aflições. E ele está mostrando para a gente como. Como que enfrenta. Quando a gente vê a diversidade, vamos valorizar, né? Não vão ser menos exigentes. Eu me lembro uma vez aqui, falando até de uma coisa errada que eu fiz, não foi muito errada, mas eu estava entrevistando uma pessoa e eu, para trabalhar com a gente, um trabalho que eu fazia na Flórida, e eu não achei que. Ele me deu uma resposta que, na verdade, ele me respondeu errado. Ele não fazia o que ele falou que ele fazia. E aí eu fiquei preocupado se a gente fosse contratar. E eu falei com o meu supervisor lá na época que eu tava meio assim com ele. Ele falou, eu não vejo nenhum problema com ele, não, acho que ele tá bom. Aí eu falei, então vamos pegar o cara. E o cara foi um dos melhores que nós contratamos. Então, às vezes a gente tem que prestar muito, pedir muito a Deus, orar, pedir inspiração para que a gente tome as decisões certas, né, Mário? Porque às vezes a gente julga alguém por alguma coisa e às vezes a gente está julgando errado. Às vezes não é daquele jeito. Então, vamos seguindo aqui para a última, a falta de amor na comunidade. É interessante que essa parte aqui já está no capítulo 13. Então, ele já está praticamente fechando, né? Durante ali 12, 13 capítulos, ele vai falar sobre essas questões, sobre essas aflições, ele vai auxiliando a todos. Depois desse capítulo 13 tem um capítulo só sobre a prece, e aí tem um capítulo que ele vai falar da ressurreição. Aí ele vai fechar esse capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Mas ele diz o seguinte: para esse povo de Corinto, lembremos que era um povo que tinha todas aquelas dificuldades, a rebeldia e todas aquelas outras, né? E ele diz assim: ele fala do caminho do amor. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha pule e ela pular, e eu não tiver amor, eu não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar nenhum. Assim, não importa o que eu diga, nem o que eu creia,
nem o que eu faça. Sem amor, estou falido. Então, é um jeito de responder assim a uma altura, nos dando um exemplo. A gente fica até sem palavras, né, Kátia? A gente para e Sem amor, pensa, estou falido. sem amor, estou falido, né? Então, essa compreensão. E aí ele vai explicar o que que ele está dizendo sobre o amor. Ele diz: o amor nunca desiste. Né? Que quantas vezes a pessoa está fazendo uma coisa, você fala, vou jogar essa pessoa para escanteio, não quero nem ver, né? O amor se preocupa mais com os outros e consigo mesmo. O amor não quer o que não tem, né? No caso, a corrupção, ir lá tentar pegar o que pertence ao outro. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não se baseia no eu primeiro. Provavelmente eu escrevi errado aqui. Não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros. Imagina, a gente tem tanto pecado, começar a contabilizar o pecado do outro. Terror de empresa, né? A empresa primeiro tem que ser a nossa, né? Não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, o Mário falou do passado aqui no início, mas prossegue até o fim. Então aí o Paulo, né? Quem é o Paulo? Escolhido de Deus, não é qualquer um, não. E o Paulo, ele nos dá aqui um exemplo de como que se resolve certas situações que ele resolveu, tá nessa carta. Essa carta tá na Bíblia, né? Essas interpretações aqui é do livro Mensagem de um pastor Eugene Peterson, a grande maioria delas. Mas ela tá lá no dando essa explicação de como que a gente deve lidar com as aflições, porque, como nós falamos no início, a gente, no nosso progresso de sair e de nos melhorar, são mudanças. E mudanças se fazem pelas aflições, pelo sofrimento, que nós vamos ter que deixar o que éramos e passar a ser uma pessoa nova, com novas oportunidades. E a gente pode responder isso aí reclamando, brigando, ou a gente pode ter uma atitude positiva. Tudo que estiver a favor do amor está dentro da lei de Deus, né? Para que a gente possa seguir. Era Sim. isso. Obrigado, Márcio. Obrigado a vocês. Deus nos abençoe.